Meio... Muito bem, vamos lá. Ah, é que isso aqui nem, sabe, apresentador de TV, assim, né? Tá cintura para baixo, tá de bermuda, né? Tá lá, tá quase morrendo, né? Quando vê, cai, mas enquanto não caiu, tá ali, né? Tudo na. É o. Como é que é? A orquestra do Titanic. Enquanto eu não cair aqui, tá tudo bem, a gente continua alta. Se por acaso assim, eu desaparecer misteriosamente, se você já sabe o que que é. Mas tô achando estranho até. Eu não sou de ficar assim. Mas eu acho que é tanta loucura, gente. Tem uma hora que a gente. Tem uma hora que teu corpo diz, tá, dá um tempo aí, né, tio? Mas vamos lá, vamos aproveitar o tempo, porque eu tentaria acabar a aula um pouquinho mais cedo, para eu, ainda mais que eu já estou meio zureta aí, para eu poder ver a aula presencial lá. Mas, de qualquer forma, eu comentei com vocês já, né, que normalmente essa aula dos alcoólicos por mistura, ela nunca é uma aula com 4 horas. Tá, no presencial ela sempre, a gente sempre intercala, né? Intercala não, né? Faz a parte teórica, depois vai para sensorial. Mas não tenho esperanças de que ela duraria 4 horas, tá? Então fiquem tranquilos, né? Mas por que que ela vai demorar tão menos? Não, porque de fato a gente acaba precisando aí de uma aula e meia para destilados e uma e meia aula para alcoólicos por mistura. Basicamente por quê? Porque a primeira coisa, antes de eu passar os slides até, não tem muito porquê, é mais fácil de eu conversar isso com vocês, basicamente por quê? Porque vocês já sabem de onde saem os destilados, vocês já sabem de onde sai o álcool e já sabem que para ter um destilado, né, que é um álcool extraído, eu preciso extrair esse álcool de um fermentado base. E para esse tipo de bebidas, tudo que nos importa é um destilado base, tá? Um destilado base. E da maior parte das vezes, não é assim, você tem uma vodka, um conhaque, não. É aquele tal álcool, vamos dizer assim, industrial. Álcool etílico potável de origem agrícola, tá? Por quê? Porque essas bebidas, elas nada mais são do que na maior parte das vezes, infusões de ervas com álcool. E aí, claro, diluído, adoçado, por aí vai. Ervas, frutas, vegetais no geral, tá? A gente tem aí todo tipo de uso que pode ser feito. Semente, fruta, casca, que seja de fruta, raiz, caule, tronco, o que for, tá? Ou também elas são nada mais, nada menos do que uma bebida alcoólica adicionada de álcool ou misturada a diferentes bebidas alcoólicas. E aqui está uma parte interessante dessas bebidas. Quando a gente fala, daqui a pouco a gente vai ver aí a categoria das bebidas alcoólicas mistas, que é um tipo de bebida alcoólica por mistura, a gente vai ver que a gente vai desde coisas decentes e possíveis até aquele bastantão da calçada da 1007 ali, tá? Para quem não é de Floripa, 1007 é uma boate. Tem por aí. Boate? Acho que não fala mais boate, né? Tô perdendo aí as baladas, sei lá, vocês entenderem. Boate hoje parece outra coisa. Mas enfim, o que que vocês lembram? Tem umas figurinhas ilustrando aí, mas o que que vocês lembram de bebidas que não é destilado, que não é fermentado, que sejam alcoólicas por mistura? Eu acho que a resposta mais comum costuma ser Campari, né? A resposta mais comum costuma ser Campari. Tem uma outra que não é uma bebida alcoólica por mistura, por muito pouco. Ela até é uma bebida alcoólica por mistura, ela só não fica aqui pela lei, isso não vem ao caso pra gente, né? Pela lei ela não está junto com os alcoólicos por mistura. Brand, quer dizer, vermute. Vermute ele acaba estando na lei do vinho como um vinho composto, mas nada mais acaba sendo do que um vinho composto por álcool, por vinho, vamos lá, e álcool adicionado. Então a base dessas bebidas é isso. E vejam que assim, que a própria definição, eu não vou me prestar a ler isso aqui, mas é basicamente a mistura, né, desse destilado industrial, né, álcool etílico potável de origem agrícola, ou mesmo destilado alcoólico simples, né, de origem agrícola, como alguma bebida alcoólica, tá? Ou com uma bebida sem álcool, não faz diferença.
E aí começa o fato de ser uma categoria tão ampla que dá margem para fazer coisas muito boas e coisas muito ruins, como a gente vê por aí, tá? E com outros ingredientes também. Então, uma bebida, um destilado, uma bebida alcoólica ou não alcoólica, outras coisas, outros ingredientes no geral. A primeira e talvez mais honesta e conhecida delas, o licor, tá? O licor é interessante, é das poucas vezes que eu peço que vocês deem uma olhada, não precisa decorar isso, mas que vocês tenham uma ideia da magnitude da variação de graduação de álcool. Olha que a gente vai de 15 a 54. Lembra que o Sochu já era meio estranho lá, né? 15, 35. O que é de 15 a 54 é que você começa aqui e você termina em mais que 3 vezes de álcool do que o mínimo. É super estranho, é. Mas, de alguma forma, é da natureza do licor. Tem licores mais fracos, aí de 18, 20%, e tem licores, na maior parte das vezes, a 38, 40, 42%, tá? Independente da graduação de alcoólica, ele é todo ele licor, tá? O que as categorias de licor não são devidas à quantidade de álcool, mas à quantidade de... não quero falar disso agora. Eu queria... Depois eu falo. Não, até dá para falar já, não adianta eu fazer mistério. É que eu queria que vocês dissessem, por que que tá, a primeira pergunta que eu queria fazer para vocês, por que que essa bebida se chama licor? Pela quantidade de álcool, tá? Licor é um sinônimo de álcool. Para quem é aí da América Central, isso, é bem comum que eles usem licor como sinônimo de bebida alcoólica, inclusive cerveja, pela quantidade de álcool, tá? Só que os licores são doces. Mas tem licor seco? Tem, mas ele é doce igual, tá? Vocês vão ver que ele é menos doce. Já vamos chegar lá. Mas licor seco não quer dizer licor sem açúcar, tá? Quer dizer licor com bem menos açúcar. Quais são os ingredientes aqui, tá? Isso é importante a gente saber. Álcool etílico potável, ou seja, se me disser que é álcool, enfim, já está de bom tamanho. E ou pode ter alguma outra bebida alcoólica também, mas principalmente, tá? Ou pode ser uma mistura dessas coisas, ou seja, tem que ter um álcool base. Pode ser desde esse álcool potável até brandy, vodka, cachaça, o que for. Inclusive, tu pode dizer, daqui a pouco a gente vai ver, né? Quando esse álcool base for uma determinada bebida, brandy, cachaça, tu pode dizer que é um licor de brandy. Algum álcool base tu tem que ter com substâncias de origem vegetal ou animal, ou mistura delas, inclusive entre substâncias vegetais e entre substâncias animais. Estamos. Substância vegetal, flor, folha, fruta, substâncias animais, pata, rabo. Me diz um licor aí de substâncias animais. Nunca tomaram assim? Não é aquelas garrafeiras, tá? Não é aquelas garrafeiras, não, não tem, eu nunca, não sei. Não, não, não existe, mas não é o caso, não. Não é o uso de aminoácido isolado, não, de animais. E nem de clarificantes, tá? Mas não é aquelas garrafeiras lá do que tem aqui no Nordeste, sobretudo, aquelas cobra, não sei o quê, não é isso, não. Mel, por exemplo, ovo, são substâncias, leite, são substâncias de origem animal, né? Que às vezes a gente pensa numa coisa pensando na outra lá, né? Pega a plantinha e põe ali de molho, né? Pega o bichinho e põe de molho também. Não, não, não é isso, né? Na verdade, são substâncias que são de origem animal. Acho que os três mais comuns são esses aí, né? Mel, ovo e leite. E vejam só, como opcionais ele pode ser aromatizado, saborizado e colorido. Então, cuidado, porque isso não é obrigatório. Inclusive, isso esculhamba um pouco o licor, né? Porque, pô, é muito mais legal quando tu tem um licor que ele tem a doçura e a cor e o sabor da matéria-prima, naturalmente, do que um que tu tem coisa adicionada, né? Então, é claro que isso aí faz diferença, traz distinção. Tanto que a gente tem licores bem baratos aí, com umas cores assim, atômicas, e que evidentemente são muito diferentes de licores mais sérios, vamos dizer assim.
tá? Quando a gente provar alguns licores, a gente vai perceber isso, sem grandes problemas. Até porque ali na escola a gente recebe com a história de ter que ser mais barato, vem umas coisas que não são muito legais, mas paciência. Outras a gente consegue barrar, assim, trazer as legais. Mas é bom que vocês conseguem perceber isso. Há uma diferença muito grande entre eu produzir um licor à base de extratos, aromas e coisa e tal, né, artificiais, e de eu fazer um licor à base de uma erva, de uma planta, de uma flor, de uma fruta, por aí vai. Ou seja, obrigatoriamente, vale a pena eu dizer, álcool, substância vegetal e açúcar, tá? Ele precisa ser o licor é adoçado. Se eu tiver, se eu disser que é um licor de pêssego, ele tem que ter pêssego, tá? Se eu disser que é de anis, tem que ter anis, por aí vai. Se for em ervas, for um misto de ervas, eu posso dizer que ele é um licor de ervas, tá? A nossa lei diz que a gente pode usar expressões conhecidas. Ela cita algumas, mas ela não limita. Por exemplo, cherry brandy, apricot, curaçao, uh, ratafia, talvez seja uma coisa nem tanto. Anisete, pode usar, sem problema nenhum, desde que cumpra com tem as matérias-primas que esses licores usam. Curaçao é laranja, anisete é anis, né, meio obviamente, por aí vai. A nossa lei discrimina, veja só que engraçado, não me perguntem por quê, o tal do advocato, ou avocato, que é o licor de uvo, tá? E aí com a graduação alcoólica um pouquinho mais baixa, 1 grau mais baixo. Não me perguntem por que que é assim. E a nossa lei também fala que pode ter o licor de ouro, que não tem gosto de ouro, né? Afinal de contas, ouro não larga gosto, não é solúvel e tudo mais. Mas é aquele licor que fica bonitinho, com ouro laminado. Acho brega pra caramba, não acho nada de muito bonito, não. Mas é típico. E a nossa lei diz que pode ter. Se não dissesse, não poderia, tá? Porque, vê só, porque o que que diz aqui? Que é de substâncias, né? Álcool, ah, substâncias de origem animal e vegetal. O ouro não é nem animal e nem vegetal. Então, se não dissesse, e não é um aromatizante, não é um saborizante, não é um corante. Até dá uma cara diferente, mas não é não é um corante em si. Então, por isso que ele está discriminado aqui. Ele discrimina o anisete também, diz que tem que ter no mínimo 350 gramas de açúcar por litro, ou seja, é um licor bem doce. Discrimina o triple sec, tá? Ou extra seco, que nada mais é algo como um destilado, enfim, um macerado, na verdade, de laranjas, normalmente amargas e doces, destilado 3 vezes. Tá? Por isso que ele chama triple sec, porque também enfim, não tem adição de açúcar. Tem no licor depois, né? Mas não tem na destilação quem fica seco. Quando eu tiver, tá, uma bebida X que ela tiver no mínimo 50% da participação, por exemplo, conhaque, eu posso dizer que ele é um licor de conhaque. Tá, mas se ele for um licor, que é o que está escrito aqui embaixo, né? A gente pode dizer tá, mas um licor de conhaque não pode ser um licor de mel. Pode ser um licor de conhaque de mel. Fica estranhíssimo, né? Mas pode, são coisas distintas. Ele, de um ponto de vista, é um licor de conhaque, porque o seu álcool base é conhaque. Do ponto de vista das substâncias vegetais ou animais, ele é um licor de mel, que eu tinha dito, eu acho, né? Ou que seja de laranja, do que for. Aí ele pode ter esses dois nomes. E aqui são as categorias, tá? Não, não. Antes de eu mostrar as categorias, eu queria perguntar para vocês. Eu já falei que a gente tem um licor seco, que não é um licor sem açúcar, é um licor com bem menos. Mas ele tem um sentido doce. O que que é um licor creme? Me digam assim um licor creme que vocês conhecem. E por que que ele é creme? É boa, era o exemplo que eu queria, tá? O Joaquim Sibelius, não. Tá, mas por quê? Não, tá certo, mas por quê?
Aí é que tá, não é pela textura, tá? Eu acho quase certeza que o Baileys é um licor fino, tá? Estou aqui procurando, porque eu não lembro. É um licor creme, mas eu realmente não tenho certeza disso. Deixa eu pegar uma imagem dele aqui. Eu acho que o Baileys é um licor creme. Mas por que que ele chama creme? Enquanto a minha internet funciona, eu vou voltar aqui para mostrar para vocês. Por causa da quantidade de açúcar. A partir de 300 gramas por litro é um licor creme. E o que que é um fino? É o feito de uvas europeias? Não. É o licor com um pouco menos de açúcar, tá? Voltando aqui para a tabelinha, não devia ter mostrado antes, mas tudo bem. Acho que não apareceu ainda. Não, o fino não. O fino é mais doce que o seco. Veja só. Voltou para vocês a tabelinha das quantidades? Na minha tela do celular não voltou. Ah, não, que estranho. Meu Deus, gente. Tá vendo? Hoje é o dia estranho, assim. Ai, por que que isso aconteceu? Aí apareceu, acho que agora foi, né? Gente, hoje vocês estão vendo assim, né? Eu não sei se é eu que tô tão esquisito assim que eu tô fazendo tudo ficar estranho. Eu acho que foi as 300 multas que eu tomei ontem. Eu passei por todos os viadutos e eu não percebi que aquilo tinha radar. Quando eu descobri, eu quase infartei ali. Eu não passei 10% mais ali não de velocidade. Então vai sair caro essa de água dessa viagem. Mas tudo bem. Vamos lá. Volta para o licor. Olha só. Não, a escala toda começa com seco. Mínimo 30 gramas. Vocês lembram quanto tem? Tudo bem que não lembro de cabeça, mas vocês lembram quanto tem um vinho seco? 4 gramas. Quanto tem, até quanto vai um DMC? De 4,1, né, a 25. O licor seco tem 30. Já seria, se fosse vinho, um vinho suave. Claro, que é outra lógica, tá? É que nem vinho do Porto. Vinho do Porto tem isso. Vinho do Porto seco tá longe de ser seco, né? Mas tem bem menos açúcar. Então, um licor com 30 a 100 gramas por litro é considerado seco. Por isso que não tomem ele achando que ele não tem açúcar. Ele tem, só que bem menos. Um fino de 100 a 300, tá? Não precisa decorar esses números, só tem que saber que é o que tem mais, o que tem menos. E um creme mais que 300 gramas por litro. Aí vocês imaginem como é tomar creme de cassis. Creme de cassis nada mais é do que um licor creme de cassis. Ou seja, um licor à base de álcool, de cassis e 300 gramas de açúcar, no mínimo, por litro. Estão entendendo quanto açúcar é nisso? Faça uma conta básica ali, é como se em 100 ml nós tivéssemos 30 gramas de açúcar. É mais ou menos, dá praticamente isso. Estou convertendo, na verdade eu não estou convertendo o peso, né? Eu estou fazendo peso em volume. Mas dá praticamente 30% da bebida é açúcar. Não sei quantos gramas de açúcar tem uma colher de sopa, não tenho ideia, mas é bastante açúcar. 20, então imagina que é uma colher e meia, talvez, em 100 ml. Não é que eu peguei 100 e adicionei, eu peguei ali uma colher e meia de açúcar e fui adicionando bebida até chegar em 100, né? Calcula que desgraça que é isso. É bastante doçura. É bastante doçura. Só que, para a gente fechar essa questão, tá? O creme não é porque ele é cremoso. Eu poderia ter um licor fino cremoso, tá? Cremoso não tem a ver com ele ser fino. Cremoso tem a ver com ele ter mais açúcar. E por fim tem o tal do escarchado, não escrachado, mas escarchado. Não sei por que que é essa palavra, deve ser do português de Portugal, que é a mesma coisa que cristalizado. O que que acontece nesse licor? Quem já viu um desses? Tem no Angelone, português. Quem faz doce em casa, geleia, coisa assim, sabe que tem uma hora que se põe muito açúcar, ela cristaliza, né? Tu acaba nucleando lá as moléculas, aquilo vira açúcar empedradinho. E não é bom, né? Porque a gente quer ela, enfim, fluida. É isso que acontece, né? Satura de tanto açúcar que põe, satura e ele cai.
e com o tempo ele forma uns estalactites lá na garrafa, tá? Então, as vós adoram esses licores para decorar, porque é um licor com um negócio, assim, uma ponta no fundo lá, que nada mais é do que um amontoado de açúcar. Todo o açúcar que não foi possível de dissolver está lá embaixo. Então, vocês imaginem que isso é doce a níveis assustadores, tá? E realmente é isso. Não tem outra, não é outra definição senão essa, tá? Então, isso é um tal, é o tal do licor escarchado. Quanto encontra? Não muito, tá? Encontra pouco. Eu sei que no Angelone tem uma marca, que é o Neto Costa, que é português, e é um licor de anis, se eu não estou enganado. É transparente com os cristalzinhos no fundo lá. E diz que é escarchado. Escarchado pouquíssimo encontra, tá? Não sei, porque as pessoas adoram açúcar. Elas consomem açúcar com açúcar. Elas consomem. É uma coisa maluca que as pessoas gostam de açúcar. Por isso que eu não sei te dizer se elas só consomem na sobremesa. Por lógico, deveriam. Até porque uma taça de um licor desses aí tira fome por 3 dias, né? Então, se tu tomar antes da refeição, tá ferrado. Mas vejam só. O escarchado não aparece muito pra gente. Seco, tem muitos licores clássicos. Não vou dizer que muitos, mas vários licores clássicos são secos, tá? Para quem já tomou o Drambuie, ele é seco. É um licor de. Inclusive, ele é um licor de whisky. Por quê? Porque mais de 50% dele é whisky e de mel. Então, é um licor de whisky de mel. Porque ele tem mel. O principal componente dele é mel, tem ervas também. Tá? Na verdade, ele não diz que ele é um licor de mel. Ele leva mel também, porque não é o predominante. Não é, enfim, não é uma mistura de ervas ali. Ele perde o direito, vamos dizer assim, de ser chamado de um licor de mel. Aí, depois disso, nós temos os licores doces, fino, né? Que essa palavra doce pouco se usa, tá? Até porque ela confunde, eu prefiro que vocês nem lembrem dela. Mas os finos, que são um pouco mais doces, e o creme, que é o doce de verdade, tá? Não existe uma categoria de licor cremoso, mas nada impede ele de ser. Só lembrem-se que ele não chama creme porque ele é cremoso. Ah, aqui a gente tem creme de cacau, aqui tem um licor fino, aqui é um outro licor fino, que é o Cointreau. Aqui o Chartreuse eu acho que é seco, se eu não estou enganado. E o Baileys, que é que, se não estou enganado, é um licor creme e cremoso. São coisas distintas. Por classificação legal, não existe classificação para cremoso. Ele pode ser. Classificação creme quer dizer com mais açúcar. Vocês viram que lá no Vermute, não falei de Vermute ainda, mas lá no começo eu disse, olha, que o Vermute só não está bem nessa categoria porque ele entra o vinho no Brasil, embora não seja tão importante, tem uma lei própria e tem um decreto próprio, vários decretos próprios. E as bebidas derivadas estão nessa lei, nesses decretos. Por isso que eles, se vocês procurarem a lei no geral, vamos dizer, de bebidas, não encontra, porque está lá na lei do vinho. E nesse decreto aí, no caso. O que eles têm lá? Licores derivados de uva de vinho, licor de conhaque fino, ou de brandy, né? É um licor com conhaque, não precisa saber mais do que isso. Licor de bagaceiro ou de grapa é um licor com pena feito à base de conhaque. Lembre-se que isso aí, na verdade, é uma redundância, porque nós já tínhamos falado lá atrás que se ele tiver mais de 50% de um álcool base X, ele pode ser chamado de licor desta coisa, deste álcool. O que é isso aqui? Antes disso, eu queria perguntar, tá tudo bem até agora? Vocês entenderam a parte dos licores? Tá, perfeito. Na verdade, é meio óbvio, tá? Enfim, um álcool base, componentes vegetais ou animais, açúcar. Isso é licor. Pode ser seco, pode ser fino, pode ser creme, pode ser escarchado. E aí volto à pergunta, o que é isso aqui?
É que ninguém mais sabe, né? Porque a gasolina tá tão cara que as pessoas não estão mais indo no posto de combustível. É mais ou menos isso, né? Mas todo mundo conhece, né? Isso aqui, provavelmente. O logo do posto, qual posto? Não, não é o da Petrobras, tá? Esse é o 13R. Esse é o da Petrobras, tá? Há uma diferença aqui. Isso aqui é o 13R, isso é o BR, tá? Vejam que esse é o BR, bonitinho, né? E esse é o 13R, tá? Olha como o BR é bonitinho, arrumadinho, gasolina garantida. Tá? Não, olha a foto, gasolina 2,14. Eu vou dar um minuto de silêncio aqui pra gente chorar, se matar, olha o preço que tá agora. Mas veja o 13R, 13R tá na gambiarra, ali, no negócio todo. O que isso tem a ver com a gente? Talvez pudesse ter por outro motivo, tá? Por exemplo, no Uruguai, eu já comentei isso com vocês em algum momento, né? A ANCAP, que é a Agência Nacional de Cimentos, não, de Combustíveis, Álcoois e Portland, né? Que é cimento, é quem tinha o monopólio das bebidas alcoólicas, dos destilados, não mais, mas por muitos anos foi a ANCAP. Mas a Petrobras não tinha isso. E o que isso aqui está fazendo aqui? Basicamente porque. O que é isso aqui? É para ser uma tequila, Não, parece. isso é, né, então, isso é uma Serra Madre. A Serra Madre tanto pode ser a Serra Madre do México, quanto pode ser a da Espanha, mas na verdade isso aqui é um aperitivo de agave, tá? Tenham cuidado com isso. Nessa categoria de aperitivo, e mesmo nas bebidas alcoólicas mistas, tem todo tipo de coisa que parece, mas não é. E não tá errado, porque essa garrafa não é exclusiva de tequila. Tem o chapeuzinho de mexicano, não é? Tem um mexicano ali, inclusive, não é exclusivo. E pode ser feito um aperitivo de agave. Vejam que assim, por que não é tequila? Tá, primeiro que não é do México, mas mesmo que estivesse vindo de lá, basicamente porque deve ter menos álcool do que é permitido, tá? E por isso acaba não sendo uma tequila. Às vezes é bebida alcoólica mista, às vezes é um aperitivo. O tequileiro também é um aperitivo, né? Então, o tequileiro, né? Se eu falar em tequileiro, né, eu pensaria que embora isso pareça que é outra coisa, né? Mas enfim, aparentemente, alguns de vocês podem ter, como é que eu vou dizer, dom para trabalhar. Eu nunca faria um negócio desses, né? Mas tequileiro também não é tequila, tá? E aqui também, tá? Isso aqui é o quê? Agora ninguém vai responder que é vodka, mas provavelmente acharia que era vodka, tá? Mas é, na verdade, bebida alcoólica mista. Por quê? Porque não é com adição de vegetais, é com adição de aromas, tá? E isso faz com que isso seja uma bebida alcoólica mista. E aí, tá? A gente entra nessa categoria, tanto do aperitivo quanto da bebida alcoólica mista. Nós entramos num mundo muito movediço de coisas que vão desde. Tá um pouco escuro, gente, eu só ligar a luz. Num mundo muito movediço de coisas, que vão desde coisas muito boas, e sim, todas elas listas, evidentemente, até coisas muito vagabundas, tá? E por isso que a gente tem que ter um certo cuidado com isso, tá? E veja só, tem uma outra coisa que é interessante da legislação de bebidas, e se a gente não tiver, se ela não tiver escrita lá o que que é, ela pode ser feita e a gente pode mandar para o Ministério da Agricultura e dizer, eu quero que você me dê um registro para isso, olha, porque é uma bebida misturada de A com B com C, feita desse jeito e tudo mais. Ou seja, não tem limite. Não tem limite. Bebida alcoólica mista é uma coisa que não tem limite. Efetivamente é isso. E também costuma ser a categoria que tudo que não encontra uma categoria vira isso aí. Até a gente ter mudado a lei da cerveja, lembrem que eu falei da Colorado Apia para vocês? Apia com dois P's, né? Acho que sim. Quando eu falei da Apia, eu comentei que ela era uma bebida alcoólica mista, até uns 2 anos atrás. Porque levava mel, e mel não estava na relação. Mel e qualquer ingrediente de origem vegetal, animal, não estava na relação de ingredientes permitidos para cerveja. Aí como é que faz? Bebida alcoólica mista, né? Hoje ela já está sendo chamada de cerveja.
para vocês entenderem como que realmente essa categoria pode ser confusa. Qual que é a definição dela, tá? Tanto bebida alcoólica mista quanto coquetel, com qualquer das grafias, tá? E vê só, e é uma bebida, vejam bem, que vai de 0,5% até os tais dos 54%. Vejam que magnitude é 10 vezes mais, é 100 vezes mais. 10 seria 5, mas 100... que é isso? Aí vocês imaginem por que essa coisa toda é confusa, tá? Com o que ela pode ser elaborada? Com tudo, tá? Com álcool etílico potável de origem agrícola, com destilado alcoólico, aquela coisa que vocês já sabem, com alguma bebida alcoólica ou com a mistura de um ou mais produtos desses. Ou seja, tu pode ter um álcool ou vários álcoois e misturá-los e você tem um dos ingredientes para fazer uma bebida alcoólica mista. E ela pode ser adicionada de 200 coisas, tá? De outra bebida não alcoólica, de suco de fruta, de xarope, de leite, de ovo, de substância de origem vegetal, animal, ou de uma mistura de um ou mais. Não tem nem limite. Se eu quiser misturar um de cada uma dessas coisas, não tem problema. Então, eu tenho as duas coisas, né? Tenho aí um álcool básico e tenho uma misturadinha ali de suco de fruta, por exemplo, de fruta macerada. Tá, mas por que que não vira um licor? Provavelmente porque tem a graduação alcoólica mais baixa. Aí não pode ser um licor. Porque talvez tenha menos açúcar, não poderia ser um licor. E por aí vai. Então, por algum motivo, não é um licor. Tá? E aí nós temos também outras categorias. Fermentado de frutas misto, que pode ser gaseificado, 4 a 14%. Caipirinha, tá? Cujos ingredientes é cachaça, limão e açúcar, e não é obrigatório água. Sei bem como fazer isso. Cadê meu mouse que eu perdi? Ah, tá aqui, risquei sem querer. E nós temos, vejam só, as bebidas de pacotinho, tá? É preparado líquido ou de pacotinho ou de, enfim, de sachêzinho. É preparado líquido ou sólido para bebida tal. Tá? Pode, pode. Claro que não tem álcool, né, gente? Porque não evaporaria, né? Não tem como fazer o álcool virar sólido. No líquido pode, né? No líquido pode, enfim, fazer preparado com álcool. Agora, uma coisa interessante, né? Nas bebidas alcoólicas mistas, isso desde, sei lá, de praticamente um século atrás, a lei brasileira sempre tenta coibir os denorex de vinho, tá? Não se pode fazer bebidas que pareçam com vinho, tá? Isso é bem tênue de dizer o que que não parece, o que que não parece, né? Mas, em tese, aqueles rótulos alusivos não poderiam. Passa. Muitas vezes a gente vê Cantina da Serra, um negócio, uvinha, não sei o que, e não poderia. Mas é aquela velha história, entre o que está escrito e o que se faz, há diferenças, às vezes enormes, tá? Mas eu vou tentar passar rapidinho sobre isso aqui, porque eu realmente não quero, não ajuda muito a gente falar tanto sobre ela. Até porque não tem muito bem como conceituar, né? Olha, é a mistura de álcool de cana com laranja, não, com 1 milhão de frutas, com 1 milhão de outras bebidas, é um negócio complexo. Só veja uma coisa, que tem várias bebidas que a gente acha que é uma coisa e é outra, tá? Tequiloca não é um aperitivo de agave, mas é uma bebida alcoólica mista. Provavelmente porque tem a agave, muito álcool e álcool de outra origem, em quantidade alta, porque a graduação alcoólica deve ser mais baixa. Provavelmente é isso, não deve ser um aperitivo, porque a graduação. Não, mas vindo de meio. Não faz sentido. Provavelmente é porque ela tem outro álcool que não seja de agave. A própria, essa 51 com mel, né? Não existe cachaça com mel, existe uma bebida alcoólica mista feita com cachaça e mel, tá? Componentes vegetais pode, a gente pode ter aguardente composta. É diferente disso aqui, tá? Uma vez eu ajudei a orientar uma rotulagem de um produto de um cara que era de onde? Minas, acho que era. Cachaça de jambu, só não pode dizer que é cachaça de jambu, né? Tu pode dizer que pode usar jambu no rótulo, mas não pode dizer que é cachaça de jambu. E é uma aguardente composta.
Aqui também tá uma bebida alcoólica mista, todas elas são. Malibu parece muito um licor, né, de rum com coco. Ele tem a graduação mais baixa, se eu não estou enganado. Qual que era o problema do Malibu? Não lembro. Mas aqui pra gente ele acaba sendo. Ah, sim, eu sei qual é o problema. É que ele é misto de rum com. Ele não é um licor feito de rum. Ele é rum misturado com licor de coco. Acaba entrando pra gente como bebida alcoólica mista. Isso aqui que é malte enfim, whisky e muito álcool, que não é whisky, acaba não podendo ser chamado de whisky, vira bebida alcoólica mista. Em resumo, tudo pode virar bebida alcoólica mista. Até porque o álcool dela começa em 0,5%, vai a 54%. É muito difícil a gente dizer que tudo que é bebida alcoólica mista é ruim. Malibu é bom, caninha 51 aí com mel é boa, não tem nada de errado com ela. Então, é um tema bem movediço e complexo. Isso aqui tudo, vejam só, parece vodka, né? Mas é um coquetel alcoólico. Provavelmente, tá, primeiro porque tem menos que o mínimo, né, da vodka. Mas aqui provavelmente a questão é que tem fermentado de maçã normalmente junto, tá? Isso aqui é tudo, enfim, são todos coquetéis. E tem o tal do coquetel composto, que basicamente não faz muita diferença. A questão toda é que ele tem vinho. A questão toda é que ele tem vinho, tá? Ou alguma coisa derivado da uva e do vinho. Desde que, veja só, menos que 50%, que é uma coisa super confusa, tá? Aí tem toda aquela coisa, ó, isso não pode se parecer com vinho. Pode ser feito com vinho, mas não pode se parecer com vinho. Tá? Enfim. Vejam que isso aqui, por exemplo, é um coquetel com vinho, igual aquilo que a gente falou antes. Domec, que a gente jura que é conhaque, não é, tá? Ele é um coquetel composto porque ele tem álcool de vinho e tem álcool de cana e extrato de carvalho, que não pode ser adicionado no conhaque, por exemplo. Só o extrato, não envelhece carvalho. E aí, por pouquinha coisa, a gente às vezes cai na coisa, na mentira, né? Até porque o Domecq foi conhaque há uns anos atrás. Era uma grande empresa produtora, tinha em Caxias, depois foi para Garibaldi, era lindo, inclusive. Não é descrito como brand. Olha só, eu vou voltar uns tantos slides aqui para a gente ver esse Domecq Soleira, que é uma coisa que é importado, que não é daqui. O fundador, desculpa, Soleira, olha só, até porque Soleira tinha no Brasil. Isso é um brand de Jerez e ele é um brand efetivamente, tá? Que é da Pedro Domecq, que era a mesma empresa, tá? Ali não, ali a gente não tem um brand, a gente não tem um destilado. Já foi, tá? Já foi feito no Brasil como conhaque efetivamente, né? Como brand. Hoje não é mais. Por isso que eu alerto, assim, cuidado que às vezes a gente compra uma coisa achando que é outra. Em que parece que o Domecq dá uma enganada mais ou menos boa ali, se tu não for tomar puro. Aí a lei do vinho vai te dizer que a gente tem derivados da uva e do vinho. Um alcoólico por mistura com vinho ou outra bebida de origem vínica. Pode ter destilado alcoólico, esses, enfim, de origem agrícola. Pode ter outras bebidas não alcoólicas ou outros ingredientes. E pode ter o próprio licor de brand. O próprio licor, aliás, desculpa, o próprio licor de brand é um derivado alcoólico por mistura da uva e do vinho. Então, que a gente tinha visto lá atrás já. Licor de grapa, os coquetéis à base de vinho. A mistela é considerada uma derivada, tá? A mistela nada mais é do que mosto mais álcool. Ela não fermenta, ela vai ser abafada, como a gente chama, pela adição de álcool, e esse álcool, inclusive, não precisa ser vinho. E aí, então, tudo pega uma mistela de 17%, esse 17% é todo adicionado, nunca fermentou. Ou não deveria, na prática o pessoal acaba fazendo, mas a mistela, por definição, é mosto não fermentado adicionado de álcool.
As bebidas alcoólicas compostas e as bebidas refrescantes com vinho, cooler, que é o mais conhecido, tá? No fim das contas, sangria, cooler e sangria. E moço alcoolizado. Moço alcoolizado parece que o moço tomou uma cachaça. O próprio filtrado doce é basicamente um derivado. Tentando passar a batida disso aqui, gente, porque tem um monte de definição que não define nada. Só quero que vocês entendam quais são as de que, né, de que pântano que a gente está falando. Tem as bebidas alcoólicas compostas, tá? Aí tem, por exemplo, gengibre, tem a alcoólica do que for, a jurubeba, que é bem comum, no Nordeste tem uma fábrica grande, Leão do Norte, na Bahia, não lembro a cidade. Basicamente feita por maceração de alguma substância vegetal em álcool, tá? Não se importem muito com isso. O coquinho do Norte, a jurubeba, Leão do Norte. O coquinho do Norte, eu acho que é do Nordeste também. A Jurubeba é do Nordeste. Não sei. É o Norte Lato Senso, né? Porque é o Norte do Brasil, porque na verdade, como região, está no Nordeste. Agora sim, tá? A gente entra e já vai quase encerrar. Agora sim a gente entra nas coisas que importam, vamos dizer assim. Aperitivos. É uma categoria bem importante para a gente. Olha só. Mais uma vez, de meio a 54. Né? É de Floripa a Xangai, né? A diferença que pode ter entre o mínimo e o máximo de álcool. Qual é uma característica dos aperitivos? Ter uma adição de princípio amargo ou aromático, não precisa ser os dois, tá? E eles é tido como um apelo, eles são tidos, está na lei, tá? É tido como uma bebida de apelo estimulante de apetite, tá? Bem por isso chama aperitivo. Feito com o quê? Com o extrato de algum vegetal ou de mais de um vegetal. Tá? Pode ser adoçado, não tem problema nenhum. Pode ser adicionado aí de corantes, aromatizantes, saborizantes. Quando isso acontece, tem que dizer, olha, enfim, colorido, aromatizado, o que for, artificialmente. Tem diferença? Provavelmente tenha, né? Entre uma bebida barata que tu faz ali a corzinha que quer, o aroma que quer, e põe o álcool que quer, e põe uma ervinha sacaninha ali só para dizer que fez, pode chamar de aperitivo. Entre um aperitivo macerado, bonitinho, que a cor é da própria planta, é claro que tem diferença. Mas ambos são, pela lei, considerados aperitivos. E tem um detalhezinho importante, tá? Dentro de aperitivos, nós temos uma categoria que se dá quando eu usar a predominância de gostos ou de ervas amargas, tá? Fernet, bitter, amargo ou amaro. Na prática, isso tudo é igual. Desculpa, pela lei, isso tudo é igual. Na prática, a gente sabe que Fernet normalmente é um pouquinho mais digestivo, mais escuro. Bitter é um pouquinho mais amargo. E os amaros são basicamente um pouco mais licorosos. Parece um Fernet com um pouquinho mais de açúcar. Tá? Mas pela lei é tudo igual. Pela lei é o quê? O que é um Fernet? Ou bitter, ou amargo, ou amaro? É um aperitivo de ervas amargas. Diferente do que é um aperitivo. Aperitivo. O Cinar, por exemplo, é chamado de aperitivo. Até hoje eu não sei, a alcachofra é meio amarga. Mas ele é um aperitivo de alcachofra. Não sei se eles não entendem que a alcachofra é amarga, mas enfim. Essa, até a própria definição disso às vezes é meio complicado, né? O que é amargo e o que não é. Mas o Cinar é um aperitivo de ervas amargas, tá? O Campari é um bitter, que tanto faz chamar de bitter ou de Fernet, eles chamam de bitter. Volto a dizer para vocês, né? Isso aí na prática a gente sabe que Fernet é mais medicinal, vamos dizer assim, bitter é um pouco mais amargo, por aí vai. Mas mas o Campari é um aperitivo de ervas amargas, por isso ele pode ser chamado de Fernet. Enfim, poderia ter N exemplos aqui de outras bebidas que são assim. Fernet Branca, a mesma coisa, né? Nada mais é do que um aperitivo de ervas amargas, por isso chamado de Fernet Branca. Para a lei não faz diferença se é Fernet ou se é bitter, ou se é amargo, ou se é amargo. Entenderam aqui, gente?
Isso é bem importante porque os aperitivos são muito úteis para a coquetelaria. Tem quase todo coquetel tem um Campari, tem um amargo, tem alguma coisa assim, tá? Então tem uma boa ideia aqui do que essa categoria é, aperitivos de ervas amargas. Se fosse um misto de ervas amargas ou aromáticas, só aromática seria apenas um aperitivo, tá? A diferença é baixa, tá? Só é bem baixa mesmo. Só tenho ideia que um Fernet é um aperitivo e que eles são feitos de ervas amargas ou aromáticas, certo? Sem se manifestar, vou passar adiante. Já estamos quase no fim. Então, vários exemplos aqui. O próprio Brasilberg, ele é chamado de amargo, mas que não faria diferença se fosse chamado de Fernet. O Campari eles chamam de bitter. O Averna eles chamam de amaro, né? Que tem o Fernet branca, que é branca. Por que ele é branca se ele é preto? Quem sabe me responder? Ninguém? É uma pergunta boa de cliente fazer, né? Não é uma pergunta boa para pôr numa avaliação, assim, meio comercial, tudo mais, mas fazer uma pergunta que pode ser que importe para vocês. Por que que o Fernet preto, né, esse Fernet preto é chamado Fernet branca? É aquele silêncio, assim, né? Essa é a hora que eu acho que eu morri, efetivamente, né? Porque eu já estava meio estranho antes. Daí eu começo a descobrir que eu estou falando sozinho, dá a impressão que eu já estou numa outra dimensão. Não, o Eduardo disse que era por quê? Por causa da fruta. Que fruta que tu quer dizer? Cadê a janela? Tá aqui. Que fruta que tu quer dizer? Gente, ele sumiu com a guia do. Ah, tá aqui. Acabei de achar. Não, nem é feito, nem é o fruto da origem do produto e nem é uva branca. Às vezes eu perco tempo porque eu acho importante isso. Provavelmente essa pergunta vai ser feita para vocês em algum momento, tá? É porque se eu tirasse esse vermelho daqui e circulasse essa outra coisinha de baixo, vocês vão ver que está escrito Fratelli Branca. O que quer dizer isso? Irmãos Branca era o nome da família. É o Eduardo Branca, vamos dizer assim, sei lá eu, é a Aurélia Branca que fez isso, enfim, que era dona da empresa. É isso, é apenas isso, tá? Não tem nada a ver com qualquer outra coisa. E o Aperol, por exemplo, que é bem aromático, não entra, não classifica pra gente como bitter, tá? Classifica como um aperitivo. Embora seja como se realmente um aperitivo, um bitter pouco amargo. É uma delícia, inclusive, isso aqui, né? Eu perigo me encontrar com uma garrafa dessas que às vezes eu perco um pouco a mão. E a angostura é bem importante a gente falar, porque ele é um bitter aromático que não é para tomar, tanto que precisa de 200 ml, tá? Isso aí é só para adicionar aroma. Então, eu nas degustações às vezes faço vocês botarem umas gotinhas e provar, acho que é importante, mas ele não é, ele se caracteriza não como um bitter para servir, né? É um bitter para aromatizar. Como se fosse um ingrediente ali com a canela, sei lá eu, qualquer coisa assim, tá? Depois tem um monte de definições que não vêm muito ao caso, só é importante que vocês saibam que existe um tal da ferroquina, que era comum no Brasil até em um certo tempo, que é um aperitivo, veja só, com um citrato de ferro e quinina. Por isso que é ferro e quina. Que gosto bom deve ter isso, assim. Isso é aquela coisa que antes de morrer você sente esse gosto, muito provavelmente. É basicamente a morte engarrafada. Os aperitivos podem ser gasificados, tá? E eles, inclusive, podem ser chamados, por exemplo, aperitivo soda, aperitivo de laranja soda, por aí vai, aperitivo de quina soda. Eu nunca vi, tá? Mas existe. Além disso que existe. E se ele for até 0,5%,
tá? Embora a definição diga que é de meio a 54, se ele for até meio, pode ser um aperitivo sem álcool, o que é mais confuso ainda, tá? A nossa lei entende que de meio para baixo é sem álcool. Então, não posso dizer que é zero de álcool, tá? De zero, lembre-se, igual é para cerveja, né? De zero é menor que zero, zero, sim. Mas abaixo de meio é sem álcool. Pô, mas que sacanagem dizer que é sem álcool e ter álcool, não? Pois saibam que sucos de fruta provavelmente tem um pouquinho de álcool também. Se for abaixo de 0,5, não é alcoólico, tá? Então, não se espantem com isso. Imagina um montão de uva, de maçã, de laranja esperando para ser processada no calor. Aí aquilo fermenta alguma outra. E isso pode dar alguma graduação alcoólica ao suco. Se estiver abaixo de 0,5, tá tudo bem. E tá, né? Sinara, aperitivo de alcachofra. O Saint-Rémy, que era um aperitivo com maçã. Saint-Rémy era bem gostoso. Chanceler, que é um aperitivo porque é mistura de álcool de cevada, né, de malte, com um álcool vagabundo, com extrato de carvalho. Aqui é parecido também. E o absinto, gente, antes que vocês me perguntem, aqui ele está entrando como aperitivo, às vezes ele entra como licor. A bebida absinto não existe na nossa lei, tá? A bebida não tinha virado o slide ainda, gente, desculpem. Aí está, né? Eu tinha apontado o Sinac, esse aqui, tinha apontado esses dois whiskies como, enfim, as coisas, né, que não são whiskies, são aperitivos, porque basicamente são mistos aí de álcool de malte com outros cereais e adição de extrato de carvalho. E o Saint-Rémy que tem maçã, uma delícia. Mas o que eu dizer para vocês sobre o absinto, não existe essa bebida no Brasil, tá? Categoria absinto. Existe licor de absinto, que é um licor feito, né, com artemisia absinto, losna, e pode existir um aperitivo de absinto. Depende de como tu quiser, tu vai enquadrar num ou no outro, tá? Ou mesmo bebida alcoólica mista. Tem aquele da, como é que chama? Não é Bird, acho que é Bird. Aquele é uma bebida alcoólica mista. É um coquetel, na verdade, que é a mesma coisa, né? Mas ele vem no rótulo como coquetel. Mas não existe o absinto como uma categoria de destilado pra gente, tá? Então tenham cuidado com isso. No Angelone tem um que chama, e é o que sempre que a gente consegue na escola, tem um que chama Neto Costa, que na realidade é um licor. Não é um destilado. Tá? É um licor de 53,5%. Então ele bate na trave ali do máximo permitido no Brasil. Por isso que a gente não tem no Brasil aqueles absintos trazido oficialmente, né? Tipo, pode trazer na mala aí, enfim. Oficialmente a gente não tem aqueles absintos de 70% que tem fora do Brasil. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Estamos chegando no fim. Aguardente composta, né? Pode receber, tem destilados, pode ser uma mistura de destilados, mas o que mais importa é que é uma aguardente adicionada de alguma substância. Não poderia ser, não é simplesmente uma aguardente de melado, que eu só peguei e destilei, né? Fermentei e destilei o melado. Aqui é um melado com mel, com menta, com o que for. Vira uma aguardente composta. Esse produto existe, não é uma bebida alcoólica mista, felizmente, é uma aguardente composta. Aqui a gente tem várias aguardentes compostas, né? Tem o conhaque de alcatrão, o próprio conhaque de gengibre é uma. E é importante a gente lembrar, tá? Os conhaques de gengibre, aqui mesmo diz que é uma aguardente composta, né? Não é uma. Aqui está escrito também, né? Aguardente composta. Conhaque de gengibre não é um conhaque. Nem deveria ser usada essa expressão, mas é Brasil, né? Tem umas coisas que se perdem um pouquinho. Isso aqui é nada mais é do que uma cachaça adicionada de melado, e por ser adicionada de melado, não posso chamá-la de aguardente. Posso, aguardente simples, aguardente, então simplesmente é uma aguardente composta ou melado, tá? E mais uma vez a lei do vinho vem aqui nos assolar dizer que existem vinhos compostos. Mas tá, o mais importante, o vinho composto é quase que um aperitivo à base de vinho, tá?
Por isso que realmente eu sempre vejo essas bebidas, sobretudo o vermute, como um aperitivo. Mas ele tem uma seção própria lá na lei do vinho, que é definido ali como aromatizado pela adição de macerados ou compostos de plantas amargas ou aromáticas. Não é o que dizia lá para os aperitivos, né? Só que é com vinho. 15 a 20%, mínimo 70% de vinho de mesa, tá? E a adição de álcool não pode ser maior do que 60%. O álcool adicionado não pode responder por mais de 60% do álcool adicionado. Os mais conhecidos, gemado com gema de ovo, quinado com quina, e tem uns vinhos quinados aí no mundo que são muito bons, aqui para comum. E esse sim nos interessa. Eu acho que o resto vocês podem inventar, isso aqui interessa, tá? Vermute. Olha só, o que ele se diferencia de um Fernet? Tem álcool, né? Desculpa, tem vinho como base, tem adição de álcool e tem obrigatoriamente a adição de losna, tá? No mínimo losna, no mínimo absinto, tá? No mínimo. Pode ser outras ervas, mas ela é obrigatória. Então, o que é um vermute, né? Álcool, enfim, é um vinho composto, né? Com álcool, álcool etílico potável, aquela coisa toda. Losna, ervas, tá? E obrigatoriamente losna. Aqui tem um quinado brasileiro, aqui tem o... Não apareceu ainda para vocês. Mas, aqui, ó, mas vocês vão ver que os quinados pouco aparecem no Brasil, tá? Às vezes aparece esse Ramos Pinto. Barolo quinado é uma coisa deliciosa, caro e delicioso. E esses com ovo, vocês vão ver que eles basicamente são de fora do Brasil. Esses dois são da Itália, tá? Eu nunca tomei. Deve ser gostoso, né? Um vinho ova, ovado, né? Gemado. Eu nunca provei. Esse feito com marsala, que delícia que deve ser. Marsala e uma gemada alcoólica com vinho. Parece ser bom. E agora a gente respira. Por isso que eu disse para vocês, né? Não é muito. Não, as bebidas alcoólicas mistas, elas não são. Elas são várias, mas no fim das contas elas variam muito pouco, né? Elas são ser feitas à base de um álcool, ervas, né, componentes animais ou vegetais. As categorias têm uma muito abrangente, que é a bebida alcoólica mista, que entra desde coisa que é quase um licor, mas que tem menos álcool, até outras coisas bem diferentes, até tudo que eu inventar, né, consegue virar uma bebida alcoólica mista. O que mais que eu tenho a dizer para vocês? Os aperitivos, que tem uma definição de alguma forma imprecisa, mas que né, como lá, porque é de 0,5% até mais que até 54, aí pode ter, enfim, ervas amargas e aromáticas, o que tem vinho acaba indo para a lei do vinho, mas basicamente é um aperitivo com vinho, por aí vai, tá? E eu não sei se tem mais alguma coisa que eu queria falar para fazer um apanhado das alcoólicas e os licores, né, que são, enfim, os mais conhecidinhos, talvez, e os mais tranquilos. Então, não se preocupem em saber o que é licor, o que é aperitivo e fernet, né, que é um aperitivo de ervas amargas. Vamos ver, licor, aperitivos e fernets, e das bebidas alcoólicas mistas, e vermute, não se esqueçam do vermute, o vermute é importante. Basicamente é isso que vocês precisam saber delas. As outras, deixa no bolso ali para quando precisar, vocês conseguirem responder, buscar ali o que é exatamente, mas não façam disso uma preocupação central. Né? Já que tem bastante coisa, centrem em algumas. Se conseguir lembrar de tudo, que legal. Mas você sabe que isso é um pouco. Você sabe que são várias, né? Então isso nem sempre é fácil. Perguntas, gente, dúvidas, questões, eu tô com fome. É preciso tomar mais um cafezinho para ver se eu entro no eixo, que eu tenho mais 4 horas de aula prática, que é um pouquinho mais cansativa, que a gente não fica sentado e tudo mais.
Só não vou pedir que vocês não saiam, acho que a Gabriele saiu, eu anoto aqui, só para eu não fiz ainda, não registrei a presença, 17/11. Podem ir perguntando, gente, se tiverem alguma dúvida. Deem uma olhada nessas coisas, porque quando eu falo um montão de coisa de uma vez só, porque o tempo de aula a gente não tem, né? Não é um pouco diferente não dá tempo de a gente parar e dizer, tá, agora eu vou dar meia hora para vocês pensarem, né? Não tem, então a gente acaba adensando. Se tiver dúvida, a gente para, se não tiver, a gente continua. E só que às vezes é importante a gente dar uma lida de novo e ter certeza se entendeu ou não, né? Eu sempre digo isso, que a gente tem essa coisa de, ah, mas eu entendi. Nem sempre, tá? Dei uma lida e só um pouquinho, já te respondo do. ah, Semana que vem já é presencial, né? É verdade. Eu sempre fecho meu horário ali no fim da semana, no começo da semana, ali domingo. Mas semana que vem já é presencial, sim, tá? Vocês não precisam estar de uniforme, só uma aula de degustação. E as duas são presenciais semana que vem, né? As duas estão verdinhas no meu horário. Quando eu ponho elas em verdinho, é amarela é síncrona, né? Quando eu não boto nada é assíncrona, que é, que é uma minoria. Quando eu boto amarelo é síncrona. Quando eu boto verdinho é presencial. Então, para as duas vale a mesma coisa. Vocês não precisam estar de uniforme nem nada, tá? Nem nada não, né? Vocês precisam estar de roupa que vocês podem ser presos, né? Se não estiverem, mas fora isso. Ainda mais que depois tem bebida, aquela coisa toda. Falando-se nisso, vale a pena a gente reforçar, né? Aquelas regrinhas básicas de quem não tá lá para beber, né? Tá ali para degustar. Tem copinho para cuspir, né? Não façam isso, porque imagina, né? De ficar tomando, isso não vai dar certo. E se perde, a gente se distrai. Sem perceber, a gente se distrai, né? Eu acho terminantemente proibido, é uma postura minha, de eu beber enquanto tá numa degustação, porque eu sei que eu vou me distraindo ali. Ah, tu fica bêbado, faço? Não, pior que não. Até demora, mais do que eu deveria. Mas distrai, né? Distrai. Então não façam isso. Inclusive é contra as regras da escola. E eu não tenho como ficar olhando se cada um está fazendo ou não. Tá? Então é a postura de cada um. E eventualmente a gente percebendo e avaliando, olha, fulano, você precisa melhorar essa coisa. Já contei para vocês aquela história, né? Que teve uns caras da França aí, pô, vocês não cospem? Eu fiquei com a vergonha, digo, puta, gente, tá vendo? A gente vai deixando e vai fazendo errado, e aí quando é pra gente fazer certo, o que pode importar até pra gente mesmo, né? Enquanto vendo aí pessoas, tendo em contato com pessoas que podem ser futuras empregadoras, falar de coisa que enchendo a cara, né? Não faz o menor sentido. Então, por favor, venham leves em relação a isso, tentem não fumar antes da aula. O intervalo a gente vai ser na segunda metade, provavelmente, que a gente vai degustar. Vamos ver como é que vai andando o tempo da aula. O que mais que tenho a dizer para vocês? Acho que é isso aí, na realidade. Acho que é isso aí. Tem alguma outra pergunta que vocês queiram fazer? Nossa, essa aula da noite assim vai ser no grau, assim, porque eu realmente estou meio aéreo, assim, mas vai dar tudo certo. Fazer aquela cara de que tá tudo bem e continuar. Tá, então deem uma olhada nisso, tá? Não, vocês não devem. Peguem o número de matrícula, ele vai pedir para vocês preencherem alguma coisa de documento, CPF ou RG, mas não precisa de documento, não precisa apresentar o documento em si, tá? Mas é aquilo, né? É uma dica de vida, sempre esteja com o documento. Você pode acabar sendo preso por algum motivo ou outro aí que você nem tenha culpa. E você pode parar em maus lençóis não estando com os seus documentos pessoais. É uma coisa que eu não saio de casa assim de jeito nenhum, é sem documento. A minha mãe que dizia isso, ó, não tem pena com essa porcaria que pode dar problema.
Acho que ela sabia o potencial, né, que eu tinha de dar problema, né? Você... Fala, Dirceu. Opa, beleza? Consegue me escutar? Consigo? Pode Fiquei falar. numa dúvida. Uhum. Tipo, pra gente fazer a análise ali do vinho, tudo, na parte sommelier, tem uma iluminação tudo adequada nos destilados também? Se tem uma iluminação, foi isso que você perguntaste? Isso. Mesma coisa, Mesma mesma coisa. coisa, mesma coisa. Não faz. Tem uma normativa de análise sensorial, uma ISO, na verdade, que vale para tudo, não faz a menor diferença, tá? Que a gente nem segue ela tão à risca, basicamente porque o nosso objetivo é um pouco outro, né? Essas ISO, elas versam bastante aí sobre questões experimentais, né? Então, olha, vamos fazer um teste aqui se esse lote de uísque é igual ao outro. Aí eu preciso ter condições bem. Na verdade, pouco. É além disso, é aquela coisa, olha, fiz uma, eu no doutorado ali, olha, fiz esse espumante, para a gente ter um comparativo ideal, adequado e conseguir ter um resultado, um respaldo científico, tem que ter um monte de normas e com coisas que são bem mais fixas. A nossa realidade não é muito. Eu, por exemplo, não dou bola para taça de degustação. Nas aulas de introdução sobre sommelier, eu falei do porquê que não, né? Porque, inclusive, tem estudos que dizem que, na dúvida, usa, mas que não há uma grande diferença instrumental ali de perceber o vinho. É claro que quanto mais tu padroniza, melhor é. Mas eu, por exemplo, normalmente eu prefiro pegar taças maiores, usar a mesma para tudo. E me parece que eu tenho um resultado mais, mais adequado. Mas a gente não precisa se preocupar muito com essas regras para o uso que a gente faz, tá? Nas aulas. Precisa, vamos lá, a gente tem que minimamente, né, seguir as etapas ali, o olfativo, gustativo, visual, precisa cuspir, precisa, enfim, limpar o paladar, que às vezes eu não faço isso, a gente com o tempo vai criando uns calos ali, mas eu sempre digo, na dúvida, não repitam as coisas que eu faço, porque eu já estou acostumado, né, no começo é um pouco mais difícil, mas é isso aí, basicamente. E destilados devem ser diluídos, tá? Destilados devem ser diluídos, porque eles acabam sendo um pouco agressivos na boca. Porém, para a coquetelaria, vocês precisam ter ideia de como ele é. Eu sempre fico nesse impasse aí, né? Se dilua ou não, porque não adianta eu diluir, tu conhecer bem ele e não ter ideia da força dele, né? Então, às vezes eu acabo servindo eles do jeito que é mesmo. Alguma pergunta a mais, gente? Olha, pensando que 17h25, 10 do intervalo, 35. O que que eu ia falar mais? Tinha um outro tempo aí que a gente comeu aí para adiantar? Não, não tem. 35, olha, é um certo milagre. 25 minutos antes a gente ter acabado. E olha que eu atrasei no começo. E olha que eu não corri para sair mais cedo. Então, vamos no ritmo possível. Às vezes demora mais, às vezes demora menos. Mas foi bem. Então, obrigado. A gente. Deixa eu vir aqui para a tela normal. Deixa eu ver se alguém falou mais alguma coisa que eu tenha perdido. Não, é isso aí. A gente então se vê semana que vem presencialmente em laboratório de bebidas, tá? Tá, pode ser meio confuso no começo, porque a gente está voltando e nem a gente sabe bem, tá? A gente chega bem, tá, e agora, isso aqui, onde é que foi parar? Então só tenha um pouco de paciência que talvez a gente acabe se batendo ali algumas vezes, tá? Mas é isso. Obrigado. Até, até a semana que vem. Nos vemos presencialmente. Até mais. Falou, até mais.